Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick. Vamos falar sobre o Smooth e os efeitos do Smooth na corrente, benefícios e contras que eu encontrei até agora. Sejam bem-vindos, meu nome é Pedro, aqui atrás é o estagiário Rafael e isto é o Projeto Pedal. Vamos para mais um vídeo. Quantos quilómetros dura uma corrente? Esta é uma questão que me é colocada algumas vezes. Eu posso falar de mim. Eu troco de corrente a cada 1000-1500 quilómetros. Depende. E esse depende de que utilização é que eu lhe estou a dar. Por exemplo, quando eu estou em alturas com algumas competições pelo meio, embora eu não faça competição pura e dura, já não faço nada disso, mas como a competição dá uma utilização mais intensiva à corrente, eu prefiro trocar com mais frequência, ou então em condições como estas, por exemplo, porque aqui no Norte chove há 5 semanas seguidas e os terrenos estão neste fantástico estado. Obviamente que este tipo de utilização dá muito mais desgaste à corrente por quilómetro, porque são condições totalmente adversas, completamente cheio de lama. Estas lamas têm areias e todos nós sabemos que quanto mais areia uma corrente agarra, pior é. E depois, os fabricantes, que são os fabricantes, não te dão números, não te dizem um ano, não te dizem 1000 quilómetros, porque há todas estas condicionantes. Sabes utilizar uma transmissão? Sabes mudar umas mudanças? Sim ou não? Estás a utilizar o lubrificante correto? Sim ou não? E o lubrificante correto é aqui que eu queria entrar. Eu já utilizei, acho que todo tipo de lubrificantes. E o último que eu tinha vindo a usar era os lubrificantes cerâmicos. E honestamente, eu andava relativamente satisfeito. Eu não acredito que haja um lubrificante perfeito para todas as condições. Eu acho que existe um lubrificante ideal para cada uma das condições. Mas só isto é uma dor de cabeça. E eu quero aquilo que eu acho que toda a gente quer. Quero o melhor de dois mundos. Quero uma coisa que se adeque minimamente a todas as condições, para não estar a pensar, que óleo é que eu vou utilizar hoje? Como se estivesse à procura de um fato para usar nesta ou naquela festa. Isso é chato. Sejamos... O comum do ciclista não tem esta paciência. Não tem este... um óleo X para hoje, um óleo X. Para lá, que hoje é 25 de Abril, é feriado, temos que utilizar um óleo diferente. Não, isso é chato, é simplesmente chato. O óleo cerâmico que eu utilizava até agora, pelo menos a marca que eu estava a utilizar, era mesmo muito bom. Muito bom, eu considero que era muito bom. Em tempos secos, fantástico. E até mesmo em tempos úmidos, desenrascava-se bem. Agarrava pouca sujidade, e quando um óleo, um lubrificante, neste caso, agarra pouca sujidade, significa que a transmissão é mais suave, as mudanças entram melhores, tens menor desgaste da corrente e por aí fora. Acontece é que uma das coisas que me acontecia é que ao fim de 30, 40 km, dependia também da condição meteorológica, eu já estava sem qualquer tipo de lubrificante, então tinha que estar a parar, a meter mais. Isto também, quer dizer, íamos dar uma volta com os amigos, ou então uma prova, e temos que parar de 30 ou de 40 em 40 km para estar a meter lubrificante, é chato. É certo que nas ultramaratonas eu próprio levo lubrificante para meter a meio. É sempre chato, temos que parar para fazer manutenção em viagem à bicicleta, se bem que temos que o fazer porque essa começa a ser necessária. Entretanto, apareceu-me o Smooth. É este frasquinho que tu estás a ver aqui. Este frasquinho tem 125 ml e tem um preço de venda ao público de 14 euros. E deixa-me ver se eu te consigo mostrar aqui alguma coisa do Smooth. Para quem ainda não experimentou,
é esta coisinha branca que tem tudo menos aquele toque gorduroso de lubrificante. E é aqui que começa logo as confusões. O Smooth é um lubrificante de cera. Neste caso, cera líquida, porque já existem lubrificantes de cera em barra. Como se fosse um batom, o que tu passas na corrente. Eu desses ainda não experimentei, mas também estou muito curioso. Foi o Miguel. Foi muito semelhante àquilo que aconteceu com os pneus Wolfpack. Andou-me ali a massacrar um bocadinho, disse: Pedro, toma lá, eu ofereço-te, experimenta. E eu experimentei. E, efetivamente, até à data, eu estou rendido, porque foi o melhor lubrificante, é o melhor lubrificante que eu experimentei nos últimos 20 anos. O que é que o Smooth tem de diferente dos outros? Começa logo pela aplicação. E logo na aplicação foi o meu primeiro erro. Eu fui forreta. Fui forreta porquê? Comprei um bom desengordurante para desengordurar a corrente. Comprei um desengordurante da Mukov. Foi caro, mas eu acho que valeu a pena. Tanto que valeu a pena que me ajudou a identificar os erros da aplicação do Smooth logo no dia seguinte. O que aconteceu? Eu coloquei 2 cordões de Smooth, e cordão refiro-me a aplicar contínuo por cima e por baixo da corrente. E no dia seguinte eu fui ver que tinha pontos de oxidação na corrente. Estamos a falar de uma corrente que já era usada. Acontece que, tal como tu estás a ver nestas imagens, agora aquilo que eu recomendo é que tu faças isto à corrente. Isto foi uma aplicação já muito posterior. Aliás, esta aplicação que estás a ver neste momento foi feita antes de eu ir chafurdar na lama. E repara numa coisa, sendo a corrente já usada, e eu desde que estou a utilizar o Smooth não voltei a utilizar qualquer desengordurante na corrente, é só escovar, repara como é que a mão sai. Tu deixas de ter aquela corrente que é tipicamente empestada de óleo, onde quer que a corrente toque, fica preto, fica logo perfeitamente marcado. Repara na minha mão. Eu tenho a mão limpa, não fosse a própria cera, tu não dirias que eu tinha passado numa corrente de bicicleta. E esta, por exemplo, para o pessoal que transporta a bicicleta dentro do carro, é uma vantagem do caraças. Lavar a bicicleta é muito mais simples. É muito mais simples porque não tens que estar a utilizar desengordurantes. Por isso, no final das tuas voltinhas, lavar a bicicleta, passares, estás completamente à vontade. Só há um senão, é que se tu quiseres retirar o excesso de Smooth para aplicar de novo, precisas passar por um processo chato. Mais chato, isto porque, para quem é mais preguiçoso ou quem quer despachar o trabalho mais rápido, utilizar um desengordurante quando está a lavar a bicicleta é a forma mais rápida de tirar o óleo, desengordurou, chega a casa, meteu outro óleo, está feito, ponto final. Aqui não. Aqui eu lavo a bicicleta, espero que ela seque, no dia seguinte pego numa escova e tenho que literalmente escovar a corrente toda, escovar para tirar os excessos, tirar isso, e depois então a partir daí volto a aplicar nova cera. É um processo, pronto, é mais chato, dá-te um bocado mais de trabalho, mas o benefício que tu tens, e eu considero que é muito superior. Quando comecei a utilizar Smooth, fiz um teste de longa duração, pus uma aplicação e fui pedalar até ver quando é que eu sentia a transmissão mesmo a roçar em ferro, aquele roçar seco, e eu cheguei cerca de 200 km, abusei forte e feio, e eu acho que ela já andava a roçar um bocadinho antes dos 200 km, mas eu quis levar mesmo até estar a dar uma volta, e o Miguel dizer-me assim: olha lá, tu puseste alguma coisa na corrente? E eu, não, já usei o barulho. Não, efetivamente não pus. 200 km, na verdade eram 220, estamos em Valongo. Eu disse, efetivamente, estou a fazer 200 km, sem pôr absolutamente mais nada. Levei aos extremos dos extremos, mas era mesmo para acabar com a corrente. Esta corrente, descansa em paz porque faleceu. Mas sem dúvida que é o lubrificante que eu utilizei até à data de hoje que me dá mais longevidade de utilização. Agarra pouquíssimo lixo, mesmo nas condições mais extremas, como foi o caso deste fim de semana que eu vos estive a mostrar, e vocês veem a lavagem da bicicleta no final dessa volta, e a transmissão tem relativamente pouco lixo, comparativamente a outro estilo de lubrificantes. E mesmo após lavar, vocês conseguem perceber que a corrente continua relativamente limpa. Obviamente estamos sempre a relativizar em relação a outro estilo de lubrificantes. E, portanto, resumo, se eu tivesse que dar uma nota aqui ao Smooth, na categoria lubrificantes, eu dava-lhe um 0 a 10, dava-lhe um 9.
Eu só dou o 9, porque o 10 para mim era uma coisa excelente. E eu não acredito que exista um lubrificante capaz de levar um 10. Uma coisa excelente para todas as condições, com uma duração... Epá, nem sei, isto é uma coisa que vai na minha cabeça, é a imaginação pura e dura da minha cabeça. Portanto, é mesmo capaz de não existir nada do género. Mas o único ponto negativo, epá, é o preço. É o que eu vou utilizar, mas acho caro. Honestamente, eu acho caro. Gente boa, exemplo daquilo que aconteceu com os pneus Wolfpack, quem quiser isto, levantar em mão, pode levantar no gabinete do Projeto Pedal. Quem quiser receber isto pelo CTT, tem na descrição deste mesmo vídeo os contactos do Miguel e o Miguel faz-vos chegar isto. Falem com ele, contactem com ele. Em relação ao vídeo de hoje, é tudo por hoje. Gente boa, divirtam-se, pedalem muito, pedalem em segurança. Deixem o vosso comentário aí na descrição do vídeo. Subscrevam-se se ainda não estão subscritos. Deixem o vosso like e eu volto no próximo vídeo. Por hoje, o Pedro foi. Eu acho que não me esqueci de dizer nada.